conduza em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Somente até aqui. Eu peço aos irmãos que mantenha sua Bíblia aberta, feche os teus olhos que eu vou fazer mais uma oração. Glória a Deus. Pai, nós já louvamos a Ti, já agradecemos o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de adoração, de louvor e digno de honra. Agora, ó Pai, Senhor, te peço nesta noite, como sempre, fala conosco, abre a nossa mente e o nosso coração para entendermos e compreendermos, ó Pai, a Tua palavra, para não pecar contra Ti. Nos orienta, nos guia mediante a Tua palavra. Te peço, Pai, nesta noite, cativa, Senhor, nossas mentes, que o Senhor venha falar conosco. Precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Precisamos, ó Pai, ser ministrado por Ti, Senhor, porque a Tua palavra, ela é pura, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na alma, no espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, fala conosco, Senhor. Assim, Deus, eu te peço e te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Amados, nós estamos neste propósito de oração. Nós precisamos orar, essa é a verdade. Nós necessitamos orar, precisamos resgatar a oração a qual nós fazíamos quando nos convertemos, quando éramos novos convertidos. A gente orava mais, a gente falava mais com Deus, e é necessário orarmos. Lucas, aqui, é um dos discípulos do apóstolo Paulo. Ele é um gentil que foi convertido através do ministério do apóstolo Paulo. Ele andou com Paulo, você vai ver lá em Colossenses capítulo 4, a partir do 1 ao 4. Você vai ver também 2 Timóteo capítulo 4, do verso 11, e Filemão capítulo 20, versículo 24. Você vai falar a respeito do Lucas, que era médico e também um grande teólogo, né? E depois de 62 a 63 anos depois de Cristo, depois do nascimento de Jesus, Lucas escreve este livro, a qual tem por autoria o seu nome, segundo a maioria dos teólogos, e também o livro de Atos dos Apóstolos, né? Para narrar a respeito da salvação, do nascimento, da ressurreição, da morte e da ascensão ao céu de Jesus Cristo, o Evangelho segundo a qual vai o seu nome. E o livro de Atos dos Apóstolos narra sobre o batismo com o Espírito Santo e a igreja primitiva, né? Ali você vai ver os primeiros cristãos, você vai ver a perseguição, você vai ver a conversão do apóstolo Paulo, o primeiro mártir, que é um discípulo, um seguidor de Jesus, que é Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. E assim você encontra essas narrações que falam a respeito da história da igreja. E a igreja cresceu muito de lá para cá através da oração, né? Os irmãos oravam, os irmãos meditavam na palavra de Deus, porque não seria fácil, como não é fácil servir a Jesus. Da mesma forma que os irmãos enfrentavam obstáculo, dificuldade, perseguições, nos dias de hoje também não é diferente. Nós também enfrentamos dificuldade.
retaliações, opressões malignas que tentam a todo custo nos tirar da presença de Deus, né? Nos tirar do caminho do Senhor. Então, Lucas, ele narra sobre esse momento, no capítulo 11, a oração, o modelo de uma oração a qual Jesus ensinou aos seus discípulos. Na leitura oficial nós lemos a respeito dos primeiros sermões de Jesus. Você pega os primeiros sermões do capítulo 5 ao capítulo 7. Dentro desses sermões nós temos a oração do Pai Nosso, onde Jesus fala que como nós devemos orar. Aí ele cita: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Esse é o modelo de oração que Jesus deixou para a igreja orar. Mas veja, o verso 1 do capítulo 11, que Jesus, depois que ele escolhe os discípulos, envia os 70, ele escolhe os discípulos, ele envia os 70 para pregar o evangelho, para anunciar, para orar pelos enfermos. Ele sai para um lugar, para orar. Jesus tinha lugar específico que ele orava. E aqui o texto narra assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Nesse texto aqui, nós entendemos que Jesus não estava orando só, estava orando com seus discípulos. Mas havia muitos momentos que Jesus também orava sozinho. E aí, ele terminando de orar, depois que ele saiu de manhã bem cedo, de madrugada, e orando, ele terminou a sua oração. E um dos seus discípulos perguntou para ele, ou pediu a ele que os ensinasse a orar, como João ensinou os seus discípulos. Que João é esse que ele está falando? Ele está se referindo a João Batista, que vivia no deserto, vestia roupas de animais e comia mel silvestre, né? João vivia pregando no Rio Jordão. João veio preparar o caminho do Senhor. Foi essa missão que João veio fazer, pregar sobre Cristo. Então João também tinha seus discípulos, seguidores, a qual deixou João e começou a seguir a Cristo. Então os discípulos queriam aprender a orar, como João também ensinou os seus discípulos. Você vai ver Jesus falar a respeito de João, que é o seu primo, falar que este homem foi um grande homem de Deus, um homem que veio e fez a diferença aqui na terra, que pregou sobre purificação, sobre arrependimento, e também que batizou a Jesus nas águas. João Batista morreu de morte, ele foi decapitado, né, por pregar o evangelho, por acusar Herodes por ter casado com a mulher do seu irmão. E Jesus, depois que soube da sua morte, falou que João Batista foi um grande homem de Deus, um grande profeta, um dos maiores profetas que já se viu, que já se ouviu falar. Então, os discípulos de Jesus queriam aprender a orar. E Jesus então ensina a oração. O verso 2 diz: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados,
pois também nós perdoamos ao qualquer que nos deve, e não nos conduza à tentação, mas livrai-nos do mal. Esse é o modelo. É a partir dessa oração que devemos iniciar. E a oração ela deve ser centrada totalmente em Jesus Cristo. É no nome dele que as coisas acontecem. É no nome dele que você deve pedir, né? É no nome dele que você deve orar, porque Jesus é o mediador dentre os homens para com Deus. Lá em Mateus capítulo 7, dentro do sermão, dentro dos ensinamentos de Jesus, olha o que ele diz, a partir do verso 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Ele ainda está falando a respeito da oração, ele está dizendo, pedi, continue pedindo, e aí vocês vão receber conforme a vontade de Deus. Buscai, continue buscando em oração, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então nós temos pedir, continue pedindo, até que o veredito de Deus se consuma. Continue buscando, continue procurando, pedir, dar-se-vos-á, buscai, encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Continue batendo na porta que é Cristo. Lá em João capítulo 10 ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Continue batendo na porta que é Jesus. Coloca as suas necessidades, coloca as suas petições, coloca as suas situações, e também busque comunhão e intimidade com o nosso Mestre Jesus. E é disso que precisamos. A igreja só existe por causa da oração, e muitos resultados só veio por causa da oração, porque homens de Deus oravam, mulheres oravam, e é por isso que a igreja ela está de pé. Então, todo filho de Deus deve ou deveria ter um lugar para ficar a sós com Deus. Nós precisamos orar em conjunto, que é necessário, e também ter um período, um lugar para ficarmos a sós com Deus, para conversarmos com o Senhor, para falarmos com o Pai que estais no céu. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus, e é por isso que eu digo mais uma vez, nós precisamos resgatar a oração em nossas vidas. Você lembra quando você orava? Você lembra quando você buscava Deus? Você lembra quando você era novo convertido? Você lembra quando você tinha aquela conexão, aquela intimidade com o Senhor? Você lembra como é que era? Deus te visitava, você era renovado, você recebia força, porque você orava a Deus, porque você buscava o Senhor. Louvado seja Deus. Então nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor. A igreja precisa voltar a orar. É por isso que a gente não vê os milagres acontecer. É por isso que a gente não vê conversão genuína, pura. É por isso que a gente não vê os sinais de Deus, as maravilhas do Senhor, porque a igreja está acomodada. Nós estamos acomodados e nós precisamos orar novamente. Segundo as Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Nós precisamos orar, igreja. A mesma intimidade que a gente tem com o nosso cônjuge, nós precisamos ter com o nosso Deus. Comunhão com o Senhor. E nós precisamos orar. Então, sem um tempo e um lugar assim,
jamais desenvolveremos uma vida de oração consistente e pessoal. Então nós precisamos resgatar isso. Vocês se lembram quando os discípulos estavam ali em Jerusalém, depois da ascensão ao céu de Jesus, quando Jesus deu uma ordem dizendo que não era para eles se ausentar ou sair de Jerusalém até que do alto eles fossem cheios do poder de Deus? Eles ouviram essa ordem do Senhor e Jesus carnalmente não estava mais presente com ele, mas Jesus estava presente com ele através do seu Espírito Santo, que foi dado à igreja para nos ajudar neste momento e até no momento da oração. Vocês lembram disso? Vocês viram o que aconteceu ali no dia de Pentecostes? Você pega Atos Apóstolos capítulo 2, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos em oração, todos em busca constante ao Senhor. E o que a Bíblia relata para nós? Que de repente eles viram o sobrenatural de Deus, irmão José. Eles viram a glória do Senhor, irmã Gisele. Quando eles olham e vê línguas repartidas como de fogo. Um vento com muita força, um vento veemente, impetuoso, encheu toda aquela casa. Não havia ninguém que não sentisse aquela presença maravilhosa. Não havia ninguém que não sentisse aquela glória. Não havia ninguém ali presente que não sentiu, que não viu o sobrenatural de Deus. E em algum momento na sua vida você já presenciou, já ouviu, já sentiu o poder de Deus na sua vida. Você já viu o sobrenatural do Senhor na sua vida. Deus não mudou. Quem mudou e quem muda somos nós mesmos. E nós sabemos que nós estamos acomodados, que nós estamos relaxados. E precisamos resgatar. Você quer viver mais uma vez o poder de Deus? Resgata a oração. Vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Resgata a oração. Vocês querem ver o sobrenatural de Deus, o poder de Deus, os milagres do Senhor na sua vida? Resgata a oração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós precisamos orar. Glória a Deus. A oração em oculto. A oração em oculto não se trata de esconder nossa fé ou de guardar a mensagem de Cristo para nós mesmos. Trata-se de crescer em nosso relacionamento pessoal com Cristo e aprender a discernir a voz do seu precioso e bendito Espírito quando Ele nos guia e nos ensina. Você começa orando, você começa crescendo na graça e no conhecimento. Você começa a ter intimidade com o Senhor. Irmão, a gente faz esforço para muitas coisas, a gente sabe disso. A gente faz esforço para viajar, a gente levanta de madrugada cansado e gasta rios e vamos viajar. A gente faz esforço por algo que a gente gosta. A gente faz esforço por coisas fúteis, né? Que não nos agrega conhecimento, nem comunhão, nem intimidade com o Senhor. A gente gasta dinheiro absurdos e absurdos para ter um momento de prazer, um momento de lazer. Por que não gastarmos? Por que não fazermos um sacrifício para orarmos ao Senhor, tirarmos um período e buscarmos a Deus, conversar com aquele que criou todas as coisas, conversar com aquele que tudo pode. Muitas das vezes nós deixamos Deus de lado. Olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 6. Dentro do sermão, dentro do ensinamento, é o primeiro ensinamento que Jesus está dando à sua igreja e também aos seus ouvintes. Olha o que diz esse versículo. Jesus dizendo e ensinando o povo: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus quer que eu e você volte para o lugar da intimidade com Deus.
E você sabe aonde é este lugar. Cada um de nós aqui sabemos para onde devemos voltar, para onde devemos ir. Louvado seja Deus. Jesus tinha os seus lugares, mesmo sendo Deus. O próprio Deus encarnado tinha o seu lugar reservado, a qual Jesus orava. Ele tinha, vem comigo, Marcos, livro de Marcos capítulo 1, verso 35. Veja só o que esse versículo diz. Marcos capítulo 1, verso 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. De manhã cedo, de madrugada, Jesus orava com seus discípulos e também tinha momento e período que ele orava sozinho. Você se lembra de Mateus capítulo 4? Quando Jesus foi levado para o deserto para ser provado por Deus, e o tentador veio até ele, porque viu que Jesus estava fraco carnalmente, porque não estava se alimentando durante 40 dias. Vocês se lembram disso? Então veja, Jesus foi levado ao deserto, e lá ele orou 40 dias e 40 noites. Jejuou, orou 40 dias e 40 noites. Ô irmão, você sabe que é bom fazer isso? Há quanto tempo faz que a gente não jejua, não ora? E nós precisamos resgatar isso. Nós tínhamos as nossas vidas mais forte, a gente era mais forte, a gente tinha mais vigor, a gente trabalhava mais para o reino de Deus, a gente se esforçava mais para o reino de Deus. Você percebe que as consagrações, no modo geral, estão vazias na parte da manhã. Você percebe que as vigílias da noite, as madrugadas, não é nessas vigílias que a gente vê por aí, que só movimentos esqueletos, mas as vigílias bíblicas se falavam de louvor e oração, louvor que enaltecia a Deus, né? É poucos que querem pagar o preço, mas se a gente quer vencer, se você quer vencer o desânimo, vencer o esfriamento, vencer a paralisia, você precisa orar. Você precisa buscar aquele que tudo pode. Só Jesus pode erguer você. Só Jesus pode renovar você. Só Jesus pode levantar você. E o próprio Jesus tinha os seus momentos de oração. Olha o que diz Lucas capítulo 4, verso 42. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse dele. Jesus ia para o deserto ter um momento a sós com Deus. A gente conversa com tantas pessoas, coisas particulares da nossa vida, e essas pessoas que você confia tanto, ele é tão falho, pecador, e não é por culpa dele que muitas das vezes ele pode sair contando as suas coisas particulares para outra pessoa. Às vezes não faz isso por querer, mas é por causa da sua natureza pecadora. Tem um fofoqueiro mesmo que ele já tem costume de falar e aumentar ainda. Além de ele contar a vida dos outros, ele ainda aumenta. Mas tem a nossa natureza pecaminosa. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Ainda não estamos no corpo transformado, no corpo mortal, no corpo incorruptível. Então, a gente precisa contar para Deus, e Ele não vai contar nada para ninguém, Luana, não, pelo contrário, Ele vai guardar dentro de 7 chaves, e ainda vai te ajudar, te fortalecendo quando você estiver fraco, Ele ainda vai te ajudar te animando quando você estiver desanimado, Ele ainda vai te ajudar alegrando quando você estiver triste, Ele ainda vai te ajudar quando você estiver decepcionado, angustiado, abatido, aflito, Ele vai te ajudar. Louvado seja Deus. Olha o que diz Lucas capítulo 5, verso 16. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Olha João capítulo 18, verso 1 e 2. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, ou seja, Getsêneme, onde havia um jardim, no qual ele entrou
e os seus discípulos. Veja só, ele tinha um local, ele tinha um lugar que ele orava, e os discípulos também sabiam que Jesus orava ali, porque muitas das vezes os discípulos também oravam com Jesus naquele lugar. O verso 2 diz: e Judas, o que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Imagine Jesus agora, presente aqui na sua vida, dizendo: vamos orar comigo? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, vamos buscar a face de Deus. Vamos buscar o nosso Pai que está no céu. Ei, vamos através da oração ver o sobrenatural de Deus. Jesus nos convida a fazer isso. Veja o monte da transfiguração. Quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. Antes daquilo ali acontecer, antes dele ver a monte da transfiguração, eles estavam em oração. E depois que eles oraram, eles viram a glória de Deus. Eles viram Jesus com o corpo glorificado. Eles oravam. E nós precisamos resgatar isso. Ver o sobrenatural de Deus. Você quer ver como Deus opera? Como Deus trabalha? Você quer ver o poder de Deus no nosso bairro, na nossa casa? Ah, pastor, é quando está tendo o poder do Espírito. Não, não é isso. É quando você vê meretrizes se convertendo a Cristo. É quando você vê ladrões se convertendo a Cristo. É quando você vê bares fechando. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Como que uma igreja, um país que tem várias igrejas, e isso não é mudado? Quantas pessoas que você conhece que estão lá no negócio político, que são corruptos? Era para estar mudado isso. Por quê? Porque a igreja não está orando. Quantos bares estão crescendo? Adegas estão crescendo. Por que as adegas estão crescendo? Por que está se aumentando o tráfico? Por que o crime está tendo acesso em lugares que eu e você não tem? O crime entra na justiça, nos hospitais, na advocacia. Ele tem acesso. Como que isso está acontecendo? Porque a igreja parou de orar. Porque a igreja parou de buscar a presença de Deus. Quantos divórcios e desquite nós temos ouvido falar? Fora aqueles que são obreiros pastores, que trocam de esposa, desquite, e aí arrumam outras, e outros, e aí vai dentro da igreja. Porque está faltando a igreja orar. Você sabia que, se não me falha a memória, John Knox, a rainha da as orações de John Knox, ela temia. Ela não temia o exército inimigo, mas ela declarou essa fala, que ela temia a oração de John Knox. Já pensou ouvir uma declaração dessa? Um presidente da república dizer assim: eu temo as orações da igreja defensora do evangelho. Mas o que a gente vê é escândalos e escândalos. Pastores se aliando com o governo anticristão e escandalizando a palavra de Deus. A associação da igreja com o mundo. O que está faltando é a igreja orar. Então Jesus orava, mesmo ele sendo Deus, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, ele tinha o seu lugar a sós com Deus, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Quantas guerras você venceu através da oração? Quantas batalhas você venceu através da oração? E você teve resposta. Quantos milagres você viu que Deus fez através da oração? Quantas respostas Deus te deu através da oração? Você sabe que quando você ora, Deus está com seus ouvidos abertos para ouvir a oração do seu povo e da sua igreja. Você não está orando a sua oração não está sem rumo, não. Ele tem endereço certo. Deus está ouvindo o seu clamor e a sua oração. É por isso que a oração particular é especialmente importante. Nós precisamos orar. Você está achando que o seu pastor ora assim, tanto assim? Todos nós precisamos resgatar isso. Nós estamos acomodados. Veja só. Primeiro,
A oração da manhã. A oração da manhã. A oração da manhã de forma que possamos entregar o nosso dia a Deus e começar com Ele em nossas mentes. Você não precisa fazer uma oração longa, mas assim que você levantar, a primeira pessoa, ou melhor, não vou nem falar se você levantar, mas a partir do momento que você abrir o olho, não é a sua esposa que você tem que dar um bom dia para ela, nem para os seus filhos, mas a partir do momento que você abrir o olho, você tem que dizer: graças te dou, Senhor, pela vida. A oração da manhã é você orar a Deus, agradecendo ao Senhor e pedir para que o Senhor os conduza no dia a qual nós vivemos. Então, nós deveríamos orar toda manhã, quando nós abríssemos o olho, orar a Deus, falar com aquele que tudo pode, falar com o nosso Criador, falar com aquele que te dá saúde, falar com aquele que te ajuda a vencer os obstáculos, falar com aquele que te dá graça, sabedoria para você trazer o sustento para a sua casa, falar com aquele que te deu graça e sabedoria para você trabalhar nesse emprego ao qual você trabalha, falar com aquele que te dá vida, e você só está vivo, eu só estou vivo por causa dele, do nosso Deus, nós só estamos respirando por causa do nosso Deus. Nós deveríamos fazer isso de manhã, e a melhor oração é a oração da manhã, porque quando você acorda, você acorda com os problemas, com as dificuldades, mas você acorda um pouquinho mais leve, né? Olha o que diz Salmos de número 5, verso 1 ao verso de número 3: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Olha Salmo 143, verso 8: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanta minha alma. Por mais que eu e você devemos planejar, arquitetar o nosso dia, mas será executado com a permissão do Senhor. Então como que nós devemos pedir? Deus, conduza o meu dia no dia de hoje, conduza, Senhor, esteja comigo, me ajude, Pai, no meu trabalho, me livra do homem sanguinário, do acidente, e me proteja, Pai, de tudo que é mal, Senhor, esteja presente na minha vida, nesse dia de hoje. Louvado seja Deus. 2, à noite, devemos orar à noite, agradecer ao Senhor por tudo que ocorreu, por tudo que aconteceu, pelos livramentos. Pastor, eu tive um dia tribulado, mas Deus te deu graça para você passar por essa tribulação. Pastor, eu tive um dia difícil, mas Deus te deu graça para você passar por esse dia difícil. Então você precisa ser grato a Deus. Chegou de noite, tomou seu banho, quando vai dormir, assim, agradecer ao Senhor. Amém, amados irmãos? À noite, para que possamos dar graças pela ajuda que recebemos da parte dele durante todo o dia, e considerar o que ele quer nos ensinar sobre a experiência daquele dia. Deus é glorificado, amém, amados irmãos? E às vezes, através dessa situação, Deus quer nos ensinar algo. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele está conosco, independente se o seu dia não deu certo, independente se você teve um dia mal, independente se você teve perca, Ele está conosco. Olha você servindo ao Senhor aqui, louvado seja Deus. Olha o que diz Salmo 119, verso 62: à meia-noite me levantarei para te louvar, pelos teus justo juízo. Salmo 63, verso 6 diz: quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. Louvado seja Deus. Então nós devemos orar
agradecendo a Deus por tudo. Pastor, faz tempo que eu não como uma picanha, faz tempo que eu não como um filé, mas eu estou comendo tataxi, que é ovo batido, omelete, ovo cozido. Seja grato ao Senhor por esse alimento. Pastor, minha casa é tão pequenininha, pastor, não dá nem para receber o senhor lá, não tem problema. Seja grato ao Senhor por essa casa que você mora, pelo aluguel que você paga. Tem gente nesse exato momento que não tem uma casa para morar, não tem uma comida para comer, e eu e você temos. Então seja grato ao Senhor. Louvado seja Deus. Agradeça a Deus pelas lutas. Ah, pastor, aí você forçou a barra. Pelas lutas. É óbvio que se eu perguntar aqui, alguém aqui quer passar por provação e luta? Não quero. Mas devemos ser gratos a Deus pelas lutas e pelas provas, né, a qual Ele nos ajudou a vencer essa tempestade, a vencer essas provas, a vencer essas lutas. E aí a gente vai cantar, como a gente canta o hino da vitória, mas amanhã tem outras e outras. Até a volta de Jesus Cristo nós temos mais lutas para enfrentarmos, mas todas elas Deus estará conosco. Deus estará com a sua igreja, Deus estará com o seu povo, como Ele tem estado com cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. E devemos sempre orar ao Senhor em todo tempo, em todo momento. Sempre que o Espírito Santo nos mover, ou nos inspirar a orar, então nós devemos orar sempre. Em pensamento, está com a sua mente e o seu coração focado em Deus, está trabalhando, né? Vai lá, leva seu pensamento em Deus, vai tendo contato com o seu comunhão com o Senhor. Louvado seja Deus, porque através disso o teu ambiente de trabalho, o lugarzinho que tu trabalha é diferenciado e as pessoas notam isso. Vê que você é diferente, o seu trabalho é um trabalho abençoado, porque as pessoas sentem paz nesse lugar. Uma certa vez umas irmãs veio visitar a minha esposa, a nossa casa, quando a minha pequena nasceu, e elas foram lá nos visitar, e já a nossa irmã na época era a tia Adri, ela disse assim, que essa casa era uma casa diferente, porque tinha a presença de Deus, e você precisa trazer a presença de Deus para a sua vida, porque aonde você pisar, as pessoas perceberão que você carrega algo precioso, que é a presença do Espírito Santo, que foi dado à igreja para a ajuda dela. Louvado seja Deus. Então ore em todo tempo. Olha o que diz Lucas capítulo 18 verso 1: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 17: orai sem cessar. Verso 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós precisamos resgatar isso. Me lembro da minha conversão, que a gente temia Deus. A gente temia Deus, a gente não brincava com as coisas de Deus, a gente levava as coisas de Deus a sério, sabe? Quem é mais antigo aqui sabe o que eu estou falando. A gente levava as coisas de Deus a sério. A gente via os demônios, irmão, na vida das pessoas, Henrique. O demônio, quando a gente chegava perto, se manifestava. Eu pude ver isso na minha vida, eu presenciei várias vezes isso. Legiões de demônio. Quantos lares eu fui orar junto com outros obreiros. E não é pela autoridade do meu nome, Tamires, mas pela autoridade do nome de Jesus. Não é porque ninguém aqui é perfeito não, amados irmãos. Todos nós somos pecadores, mesmo sendo obreiro. Mas o Espírito Santo entrava em nossas vidas e a gente era encorajado a orar por essas pessoas que eram oprimidas, deprimidas,
oprimida pelos demônios. E você conhece pessoas que vivem assim, e você tem a autoridade de Deus. Por que você não ora? Por que você não intercede? Por que você não vai? Porque precisamos resgatar a oração em nossas vidas. Nós precisamos orar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quando passamos um tempo pessoal com Deus, Ele promete nos recompensar abertamente com a oração respondida, com o profundo senso de sua presença e com a verdadeira honra pela eternidade. Falar com Deus. Todos nós aqui gostamos de ser paparicado. Todos nós aqui gostamos de elogio. Todos nós aqui gostamos de ser visitado, de ser lembrado. Todos nós aqui gostamos que o nosso nome seja falado. Não é verdade ou não é? Da mesma forma que você gosta, Deus também gosta que você busque a Ele, não por aquilo que Ele pode fazer só, mas por aquilo que Ele é o teu Pai. Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai. Você não tem que ir a Ele quando o negócio está feio, ou quando o negócio está apertado, não, você tem que ir a Ele para adorá-lo, conversar. Jesus, eu não vim aqui para te pedir nada, eu vim aqui para louvar a Ti, eu vim aqui para te agradecer, eu vim aqui porque eu quero conversar contigo, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, amém, amados irmãos. Vamos resgatar a oração. Sabe? Você tinha isso, cada um de vocês tinha isso, devocional, sabe? Louvado seja Deus. Então Jesus deixou a oração modelo para nós. E com essa oração modelo, Cristo indica áreas de interesse que devem fazer parte de uma oração. Eu vou citar em Mateus capítulo 6, 9, que foi a leitura oficial, 6 petições ou pedido de oração dentro desse modelo de oração ao qual Cristo deixou para nós. Veja só, a oração contém 6 petições, essa oração, as principais, para vivermos a nossa vida. As primeiras 3 indicam, elas estão relacionadas com a santidade de Deus e a sua vontade. As primeiras 3 estão relacionadas com a santidade de Deus e a sua vontade. Ou seja, pureza, perfeição, plenitude e separação do mal. Você percebe que quando você começa a oração, você começa assim: Pai nosso que estais, santificado seja o teu. A primeira oração não é pedir nada e nem agradecê-la, mas você deve louvar, enaltecer, engrandecer ao nosso Deus Todo-Poderoso. E Jesus inicia a oração dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, porque Deus, Ele é santo. Santo. Se nós organizarmos a nossa oração como a gente organiza a nossa vida, tem gente aqui que trabalha, estuda, faz faculdade e academia, tem uma organização, então tem horários. Levantam-se 4:30 da manhã e vão dormir 11 horas da noite. Fazem sacrifício. Mesmo assim, nós devemos, quando a gente nos apresentar a Deus, nós devemos também saber nos apresentar a Ele com muita reverência. A mesma reverência que você tem a uma autoridade, a um líder, seja professor, patrão, você tem que ter mais ainda, 1000 vezes mais, temor e reverência a Deus. Porque se Deus quiser, nesse exato momento, Ele nos traga agora com vida. Ele derrama fogo no céu.
Então, se eu tenho temor às autoridades ou ao patrão, eu preciso temer 1000 vezes mais o nosso Deus. E as outras 3 estão relacionadas com as nossas necessidades pessoais. Pão nosso, você vai ver na oração modelo. Perdoa nossas dívidas e nos livra de todo o mal. Você pode pedir para que Deus abençoe o seu dia e supra as suas necessidades e abra a porta de emprego. Pode pedir para que Deus livre você de tudo que é mal do assalto e assim sucessivamente. Você pode orar pelos seus parentes que ainda não são crentes. Você pode orar pelas pessoas, né? Essas são as orações relacionadas às nossas necessidades. E outras necessidades a qual eu e você temos. Então a pequena extensão da oração não significa que devemos orar apenas brevemente sobre os nossos interesses ou preocupações. Por mais que Jesus, veja bem, em Mateus capítulo 6, eu vou voltar a recitar aqui. Quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta do quarto e ora a Deus em secreto. E aí o verso 5 diz que nós não devemos repetir ou fazer orações longas. Necessariamente não é isso, Luana, que ele está dizendo. O que ele está querendo dizer é que se você fizer uma oração sincera com Deus, uma oração verdadeira, mesmo que seja 5 segundos, é melhor do que 10 horas de oração mortas. Então, Jesus quer que eu e você ore. Irmão José, pode vir, filho. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos. Ore a Deus. Resgata. Pastor, eu estou fraco. Eu estou desanimado. Eu estou triste, eu estou abatido. Pastor, as coisas deste mundo tomou conta e tomou todo o meu tempo. Eu fico preso nos entretenimentos deste mundo horas e horas, pastor. Muitas das vezes eu chego até atrasado no trabalho. Muitas das vezes eu deixo de ver meus familiares, meus amigos. Tem muitas coisas que têm sufocado o nosso tempo. Tem tomado o nosso tempo. Nós temos gastado muito tempo, se eu posso chamar assim, à toa. Aonde não traz riquezas, nem conhecimento e nem intimidade com Deus. Jesus orava. E Ele quer que eu e você ore. Houve um momento em que Cristo orou durante a noite toda. Sabe o que é isso? Orar a noite toda. 12 horas orando ao Pai que estás no céu. Ele sabia que a força vinha do Pai. Quando ele está no Getsêmani, qual é a oração que ele faz? Senhor, se o Senhor puder, tira de mim ou afasta de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Que a tua vontade seja feita, Senhor, que a tua vontade seja feita, porque eu sei que essa prova, que essa luta que vem, ou que já está aqui, o Senhor me dará a vitória, e eu passarei cantando o hino da vitória. Louvado seja Deus. Nós falamos tantas coisas que não edifica, tanta bobagem, tanta coisa. Vamos tirar um período a sós com Deus. Deus tem saudade de mim, de você. E nós sabemos que estamos fracos por conta dessas falhas. Porque eu não orei mais. Eu não gastei horas em oração. Mal eu orei agradecendo a Deus. Mal eu orei. Tem dias que eu nem agradeço. Eu só levanto, tomo banho e vou trabalhar. Corro, deito. Às vezes eu oro na igreja. Não, Deus quer que você busque a Ele todos os dias da sua vida. Volte a ter comunhão com o Senhor. Olha o que diz Lucas capítulo 6, verso 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Olha o verso 13, é o verso de número 15. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles,
a quem também deu um nome de apóstolo. Só até o verso 13. Na decisão, Jesus passou horas em oração para escolher os seus discípulos. E dentro disso, Jesus escolheu você. Tem pessoas que queriam estar aqui, que está preso nas drogas, que talvez você conheça. Está preso na bebida, que você conheça. Que está preso na prostituição, em algum vício. Que está no cárcere agora. Que está num cárcere da depressão. Que você conhece. Que queria. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer para mim: eu quero sair das drogas, mas eu não consigo. Eu quero sair dos vícios, mas eu não consigo. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu tenho um familiar meu que não consegue sair das drogas. Louvado seja Deus. Olha, Mateus capítulo 11, verso 25 ao verso de número 27. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Você sabe quantas pessoas estão indo para o inferno agora? Muitas e muitas pessoas. Você sabe quantas pessoas morrem sem Cristo? Quantas pessoas, olha, é só você olhar ao nosso redor, preso nas drogas, na bebida, na prostituição, escravo de Satanás. Mas Deus revelou a mim, revelou a você, abriu os nossos olhos, tirou as escamas dos nossos olhos, e hoje estamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Compreendemos o Evangelho, nós compreendemos, irmãos, nós entendemos, nós estamos libertos. Quantas pessoas você perdeu que hoje você, sabendo o Evangelho, não foram salvas? E quantas mais ainda a gente vai deixar isso acontecer? Vamos orar. E para nós irmos pregar o Evangelho aos nossos familiares, ou seja, quem for, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque o diabo, os inimigos das nossas almas, que são o diabo e os seus demônios, o mundo e o seu sistema, e o maior deles, a nossa natureza pecaminosa, Luana, no momento que nós devemos falar, aí ele faz a gente ficar com medo, oprimido, e não ter força para pregar o Evangelho com poder e autoridade. Se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo, os nossos filhos já estariam libertos. Os nossos familiares já estariam libertos. A nossa casa já teria paz. Mas o que falta é a ousadia do Espírito Santo. E nós sabemos disso. Mas ainda tem alguém que ainda está vivo na sua casa. Dá tempo ainda de você orar. Gastar em oração seus joelhos através dessas almas. Feche os teus olhos nessa noite. Feche os teus olhos. Eu vou recitar um texto. E nós já vamos orar. Para a gente ir para a ceia. Mas com os teus olhos fechados. Reflita. Examine a sua vida. Veja. Aonde foi, quando foi que você parou de orar? O que fez você parar de orar? Alguma coisa fez, não veio do nada assim. É como uma rachadura. Antes da casa cair, ela começa bem pequena e ela vai rachando, e aí vem a queda. Veja onde você parou. Veja que isso que está tomando o teu tempo, que não deixa você orar, que não deixa você se conectar com Deus, que não deixa você examinar as Escrituras. Veja o que está sendo maior do que tudo isso que eu acabei de falar. E se nessa noite você entender o que foi pregado aqui,
O Espírito Santo vai voltar a te dar ousadia. E você vai tirar da sua vida isso que tem te atrapalhado a tua comunhão com Deus. A nossa comunhão com o Senhor. Então faz um autoexame agora. Nós estamos vivendo a última hora. E nós temos visto tanta coisa tem acontecido. Enfermidades, guerras, horrores de atrocidade. Tanta coisa tem acontecido. E nós sabemos. E temos visto que isso é o cumprimento da palavra do Senhor. Então faça o autoanálise nesta noite. Você quer receber força, poder, vigor, ânimo. É você fazer uma reflexão e confessar a Cristo a sua negligência e os seus pecados. Com os olhos fechados, veja só. Antes de Jesus ser entregue aos homens, depois que Jesus tomou a ceia, Jesus então se despede dos seus discípulos, traz suas últimas instruções. E aí, depois que ele traz as últimas instruções aos apóstolos, ele faz uma oração sacerdotal, que está lá em João capítulo 17. Você não precisa ler, só fica com os teus olhos fechados. Eu vou fazer essa oração. Na verdade, eu vou narrar a oração de Jesus. E ela vai entrar dentro do teu coração nesta noite. Jesus falou assim. E levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardavam-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo, deles a tua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e este conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Oh, irmãos, orar é uma emergência agora. Nós estamos na UTI espiritual e precisamos resgatar, senão a gente não vai suportar, senão a gente não vai sobreviver, a gente não vai conseguir vencer, a gente não vai conseguir chegar no final. Nós precisamos falar com o nosso Pai, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos buscar a presença do Senhor, nós precisamos estar em conexão, em contato com Deus, senão a gente não vai suportar as aflições, as lutas que ainda vão vir pior do que esta. Precisamos resgatar isso, buscar em oração o poder de Deus, a presença do Espírito Santo, ser renovado por Ele, vermos o sobrenatural do Senhor, vermos a glória de Deus em nossas vidas, vermos pessoas se converterem a Cristo, vermos pessoas ser libertas de todo vício, vemos bares, adegas e outras coisas que destroem lares, famílias e vidas sendo fechadas, vemos corrupção sendo desfeito. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, vendo um familiar seu se converter, vemos pessoas sermos curadas, vemos a igreja crescer saudavelmente. Nós precisamos resgatar a oração. Então nós vamos orar agora. Você pode orar da forma que você quiser, sentado, em pé, de joelho, mas não saia daqui da mesma forma que você entrou, não saia do mesmo jeito, saia diferente, porque Deus falou conosco, Ele quer ter um relacionamento comigo e com você novamente. Volta aos braços dos pais, fique aos pés de Jesus, entra no quarto da intimidade com o Senhor e ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus. Começa a partir de hoje, eleva o seu coração, a sua alma a Deus nesta noite, e aí você verá, porque a Bíblia diz isso, você verá a glória de Deus na sua vida, você verá a sua vida sendo transformada, mudada e fortalecida. Bendito Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, diante, Pai, da Tua presença, ó Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, ó Deus, de não orar mais. Nós oramos, ó Deus, muito pouco, quase, Pai, a gente nem ora. Ó Deus, eu quero te pedir perdão por não te procurar, por não bater, por não fechar a porta da minha intimidade contigo, por não gastar tempo em oração. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, porque pecamos, ó Deus, contra Ti, Senhor.
Porque muitas das vezes nós só buscamos a Ti quando estamos apertados, quando estamos com problema, com dificuldade. Aí nós vamos orar. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu estou igual aquele publicano. Eu não consigo nem inclinar a cabeça, Senhor, porque eu não sou digno de entrar nos Teus aposentos. Mas como um vaso quebrado, como um homem sujo, cheio de falha e de pecado, eu peço perdão pelos meus pecados. Porque eu sei, Pai, que o Senhor é muito maravilhoso, amoroso, benigno, longânimo, perdoador. Então eu te peço, Pai, nesta noite, nos ajude a orar, nos ensine a orar, nos acrescenta mais fé para orar, nos dê ânimo para orar, nos dê vigor para orar, nos dê força para orar. Nos ajude, Senhor, a orar. Nós reconhecemos nossos pecados e queremos, Senhor, sair daqui diferente, com a nossa vida renovada para a Tua glória, Senhor. Toma, Pai, a cada um dos meus irmãos aqui nas Tuas mãos, Senhor. Fortalece a cada um, ó Deus, para a glória do Teu nome. Assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Orar, quando o céu sente saudade, Ele cria a situação e me traz de volta pro altar. Orar. Se começou o furacão e me deixa sem ação, já sei, Deus está me convidando a orar. Vamos repetir essa parte? Orar. Fecha os olhos. Orar. Quando o céu sente saudade, Ele cria a situação e nos traz de volta pro altar. Se começou o furacão e me deixa sem ação, já sei, Deus está me convidando a orar. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Se quebranta na presença de Deus nesta noite, amado irmão. Deixa Deus quebrantar o teu coração perverso, o meu coração perverso, e nos dá um coração que exalta, que glorifica e que engrandece ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, amados irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus possa continuar sustentando a cada um de vocês, dando força, dando ânimo, dando graça. Nós estamos na reta final, igreja. Nós estamos na reta final. A corrida só termina quando a gente chega no final. Falta pouco. Falta só um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Aguenta, suporta, lute. O que está com você é maior do que aquele que está lá fora. Tem sustentado você, tem sustentado a sua casa. Então continue firme e constante para a glória de Deus. Pai, te dou graça, Pai, nesta noite, por este culto,
pela Tua presença, Pai, em nossas vidas, pela vida, Pai, dos meus irmãos, a Tua igreja aqui presente, por cada um deles, Senhor. Continua, Pai, sustentando a cada um com a destra das Tuas mãos, guiando, guardando, livrando de tudo que é mal, Senhor. Leva-nos em paz e segurança. Somos gratos a Ti, Pai, por chegarmos até aqui, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.